Olá, bom dia. Já se convencionou que todos os meses agora tem uma cor para chamar a atenção para uma questão específica. Setembro tem 3 cores, nós já falamos de 2 e hoje nós vamos falar do Setembro Dourado, que é para chamar a atenção sobre a conscientização do diagnóstico precoce no câncer infantil. E quem veio falar comigo sobre isso foi a Rosângela Lindoso de Souza, que é uma coordenadora desse projeto. Bom dia, Rosângela. Bom dia. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Eu agradeço o espaço. A gente sabe que o diagnóstico precoce ele é fundamental em qualquer doença, mas assim, no câncer infantil, de uma forma bem geral, até pelo pouco espaço de vida que a criança tem, é muito fundamental. Extremamente. Infelizmente, os sinais do câncer infanto-juvenil eles são muito parecidos com doenças comuns da infância. Febre, vômito, essas coisas. E o que acontece é que as pessoas acabam se confundindo e o diagnóstico sai muito tardiamente, o que diminui bastante a condição da criança a lutar pela sua vida. A gente sabe que a criança ela é um ser muito frágil, às vezes uma febrezinha que ela tem de manhã, de tarde já piora e se você não tiver um atendimento adequado, pode acabar acontecendo alguma coisa mais grave, não é isso? Então é sempre essencial que se comece a fazer um tratamento cedo. Até os médicos, de alguma forma, eles podem confundir esses sintomas, porque a criança tem tanto sintoma o tempo todo de qualquer doença que a gente fica confuso, né? De alguma forma, os médicos também, eles podem fazer essa confusãozinha, acabar confundindo a gente também? Com certeza. É por isso que é muito importante que o médico ouça a palavra da mãe, a palavra do cuidador daquela criança, porque você que está perto da criança, você tem mais condições de observar pequenas diferenças. Uma criança, ela normalmente, mesmo ela doente, ela sempre tem aquele comportamento de brincar, de correr. Então, às vezes, você não observa exatamente, com tanto cuidado. Por isso que é importante que o médico ouça a opinião dos pais e óbvio, como é muito parecido, às vezes pode acontecer essa confusão. O que é importante é que se aquela situação está perdurando de mais de 7 a 10 dias, aquela criança está com febre, aquela criança está vomitando, não está se alimentando bem, o importante é que se depois de 7 a 10 dias você vê que aquela situação está piorando, você deve voltar ao médico e deve pedir para ele fazer novos exames mais aprofundados para que se evite que a situação se torne pior, mais grave. A incidência de câncer infantil, seja ele qual for, leucemia ou qualquer outro tipo, é grande aqui no Maranhão? Muito grande. E acaba que em muitos casos, você acaba não conhecendo. Por quê? Porque às vezes a criança vem a óbito sem mesmo nem saber que foi por câncer, sem ter tido um diagnóstico. O diagnóstico nem sempre é tão preciso, né? Então é muito importante que se faça essa visita ao médico, se converse, se explique quando você tem dúvidas com relação ao seu filho, que você leve ao médico e que faça exames. De todos os cânceres, Rosângela, qual é o mais comum nessa faixa etária? Quer dizer, a gente fala de criança, acho que até uns 10 anos, 12 anos, a gente ainda considera criança, né? Porque hoje todo mundo já é pré-adolescente bem cedinho, mas a gente está falando de criança mesmo, o câncer infantil. Qual seria o de maior incidência nessa faixa etária? Você tem noção? A leucemia é um dos cânceres de maior incidência, que ataca o sangue, os glóbulos brancos da criança. Para esses casos, existe algum sintoma que você considera assim, o mais essencial? É a febre, é a debilitação, é a falta de vontade de brincar? Tem alguma coisa assim mais específica que pode indicar que essa criança pode ter um diagnóstico positivo para essa doença? A febre persistente, não precisa ser aquela febre alta, é aquela febrezinha baixa, mas que todo dia está acontecendo, é aquela roxura no corpo, que não decorre de uma queda, de um machucado. Você vai vendo seu filho aparecendo aquelas roxuras, ou então aquelas pintinhas vermelhas no corpo, aí você mas por que está aparecendo? Você não sabe por quê. Também o vômito que acontece principalmente no começo da manhã, né? Às vezes a criança acorda já vomitando, ela fica sem disposição para brincar, a falta de apetite, a baixa da imunidade, aquela criança que toda hora
qualquer coisa, ela está sentindo uma gripezinha, uma dor de garganta, e você vai sentindo que a imunidade dela está baixando. Isso já chama atenção. Mas esses sintomas que tu falaste me fez pensar o seguinte, começa um vômito, a gente pode pensar numa intoxicação alimentar, alguma coisa fez mal para essa criança. Está cheia de pintinho vermelho, a gente pode dizer, está com alergia a alguma coisa. A gente mesmo não corre o risco, assim, de querer automedicar o nosso filho, assim, essa é doença de criança, a gente já sabe o que fazer? E aí é que mora o grande perigo, por isso que é tão importante que a gente vá ao médico. Quem pode fechar o diagnóstico é só o médico e através de exames, entendeu? Porque é muito parecido. A grande diferencial é porque aquilo ali vai acontecendo, vai se agravando e você vai, mas poxa, porque foi o que aconteceu com minha filha. Eu dizia para os médicos, hoje eu estou tendo mais cuidado com minha filha, hoje que ela tem 5 anos, do que quando ela era bebê. Por que isso está acontecendo? É quando você sente essas coisas acontecendo, que você deve ir ao médico, deve insistir, deve fazer exames, porque é a vida do seu filho. É melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Pela falta, é verdade. Eu sei que é uma situação bem delicada para você, mas nesse caso você conseguiu sentir que esses sintomas iniciais eram de uma coisa mais grave? Eu sentia, meu coração dizia que as coisas não estavam bem. Eu já vivia angustiada, eu acordava de noite preocupada com minha filha, era o tempo inteiro com cuidados extremos com ela, mas eu ia aos médicos, e o médico dizia, não, tá tudo bem, isso é comum, e as coisas iam se agravando. Infelizmente, no caso da minha filha, a gente só pôde descobrir a doença já num estado mais avançado. E é tipo da coisa, a gente tem tanto receio de ir a um oncologista, principalmente quando é criança, você nunca fez essa associação, criança é vida. Você não pensa que criança e morte, criança e doença podem estar juntas, mas isso acontece. Tanto os médicos quanto os pais, todos nós temos que estar conscientes que o câncer é uma realidade e que a gente só pode trabalhar e vencer o câncer através do diagnóstico precoce. A questão do preconceito que você tocou aí, a gente tem medo até de pronunciar, às vezes inventou CA para a gente não falar o nome inteiro, né? Então CA você já está falando de câncer, mas o fato da gente ter medo de falar a palavra, o fato desse preconceito ainda existir, de alguma forma ele pode também influenciar nessa dificuldade do diagnóstico? Com certeza. Com certeza. Não, você vai me dar essa resposta no próximo bloco, porque a gente vai fazer um rápido intervalinho e daqui a pouco a gente volta para continuar falando sobre esse assunto. É só um minutinho e eu volto já. Voltamos para continuar falando aqui sobre a importância do diagnóstico precoce para o câncer infantil e para qualquer outra coisa. Mas a gente estava falando da questão do preconceito, até que ponto o preconceito pode dificultar esse tratamento, esse diagnóstico mais cedo. A gente tem medo de procurar, como você falou, você tem medo de procurar o oncologista, isso acaba atrapalhando muito no resultado desse diagnóstico, né, Rosângela? As pessoas têm até medo de falar, até o nome, a palavra câncer, as pessoas têm medo, principalmente quando se trata de criança. Quando você quer abordar esse assunto com as pessoas, a gente sente muita dificuldade. As pessoas têm medo de falar sobre câncer, principalmente quando se trata de criança. Mas é necessário, não tem como você fugir, ele existe e a gente só pode ajudar nossas crianças, nossos filhos, nossos netos, se você tiver consciência, conhecimento do que significa o câncer numa criança, os sintomas de um câncer infanto-juvenil. Eu sei que foi a partir dessa experiência traumática que vocês começaram esse trabalho que chama Projeto Amiguinhos da Ana Letícia. Não é isso? Ana Letícia seria sua filha, foi sua filha. Como é que esse projeto é desenvolvido? O projeto Amiguinhos da Ana Letícia, ele surgiu como uma forma da gente sobreviver a essa dor. É muito difícil você viver com a ausência do seu filho, com a ausência da sua filha que você tanto ama. Então você precisa pegar aquele sentimento e fazer alguma coisa de boa, porque senão você acaba mergulhando numa depressão e não consegue mais sair. Então a forma que a gente encontrou
para trabalhar essa dor é exatamente ajudando outras pessoas, ajudando as crianças, porque quem vive essa realidade do câncer infantil, quem entra no hospital, encontra aquele número de crianças doentes, aquelas famílias todas desesperadas, você não consegue sair dessa realidade do jeito que você era. Que entrou, é verdade. Aquilo ali não sai mais da sua vida. E então você tem que fazer alguma coisa de bom, positiva, que possa ajudar outras pessoas, que possa ajudar outras famílias. E a gente tem tentado fazer isso de uma maneira pequena. O projeto é uma coisa que foi feita entre amigos, entre familiares, para tentar colocar essa dor de uma maneira positiva, mas a gente tem feito, a gente está tentando... apoio psicológico, como é que é desenvolver? Vocês dão apoio às famílias que estão passando por essa situação, é isso? Antes a gente fazia só entrega de presentes, brinquedos, kits de pintura, uma série de coisas, roupas, uma série de coisas que a gente levava para o hospital, para casas de abrigo, de crianças doentes. Também a gente faz uma festinha todo ano no Dia das Crianças para crianças de abrigo, né? E agora a gente resolveu começar a trabalhar também essa questão da conscientização do câncer, porque para a gente isso foi uma coisa muito dolorosa, né? Por ter acontecido tão tardiamente. É uma coisa pequena que a gente está começando, mas com muita vontade de ajudar de alguma maneira. E vocês desenvolvem essa realidade dentro de hospitais, dentro das casas de saúde? Como é que é? Vocês vão atrás das famílias que estão passando por essa situação? Tem uma fundação Antônio Bruno, que ela trabalha, que ela cuida de muita gente que vem do interior. Somos parceiros deles. Pois é, eu gosto muito do trabalho da Dona Fátima. E a gente vai lá, a gente ajuda, leva uma série de coisas para poder ajudar, brinquedos para as crianças, roupas. É verdade. E lá no Hospital Aldeodoro Abelo também, a gente leva em datas festivas, essas datas são sempre muito difíceis para a gente passar, né? Então é uma forma da gente desviar a dor e fazer alguma coisa... Fazer alguma coisa de boa, ao invés de ficar curtindo a dor, não é isso? Que traz principalmente felicidade para a gente. É verdade. Por exemplo, as famílias que vêm principalmente do interior, que chegam aqui, que ficam assim... completamente desnorteada, vamos dizer assim. Você vem do interior, vem tratar um filho, acaba tendo que ficar por aqui. Essas famílias precisam de um pouco mais de atenção, de um pouco mais de carinho, ou elas já são fortes naturalmente? Quem passa por um trauma desse acaba ficando forte naturalmente? Não. Minha filha fez o tratamento no AC Camargo, lá de São Paulo. E a gente foi para lá. Eu, meu marido, minha cunhada. E a gente sentiu como é difícil você estar numa terra alheia, sozinho, sem ninguém, longe da família. E a gente via como era importante aquela pessoa que ia lá contar uma história, aquele palhaço que entrava para fazer uma alegria para a filha da gente. Então a gente foi vendo que, poxa, é tão bom, é tão importante você dar esse apoio para as pessoas que estão passando por um sofrimento, ainda que seja uma coisa pequena, mas é essencial. Pode parecer uma coisa pequena para quem está fazendo, né? Ou ler uma historinha, fazer uma coisinha assim, parece tão bobo. Você vai ler uma historinha para uma criança, você vai contar alguma coisa, mas para quem está recebendo, eu imagino que é uma situação bem reconfortante, vamos dizer assim. Principalmente para os pais, porque eu vi a felicidade da minha filha, ouvindo aquelas histórias, e aquilo trazia uma alegria tão grande. E eu via que a felicidade é feita de coisas tão pequenas, não precisa de muita coisa, entendeu? Olha, desculpa eu estar te explorando assim, que eu vou ficar emocionada também. Até porque eu já passei por uma situação parecida, é meio complicado de se falar disso quando se viveu isso, né? Porque quando a gente tem só a teoria, que a gente está só ajudando, é uma coisa. Quando você alia as duas, teoria e prática, fica um pouquinho mais complicado. Mas eu imagino que é de dor assim como essa, que você tira força para fazer um projeto como esse. A gente não tinha um Setembro Dourado. A gente tinha um setembro de várias cores, mas a gente ainda não tinha o dourado para chamar a atenção. Quer dizer, a dor, de alguma forma, ela te deixou uma lição positiva no sentido de criar um projeto desse? A gente acaba vendo que a vida tem muito sofrimento, tem muita gente sofrendo e a gente não pode dar as costas para isso. A gente tem que dar pelo menos um abraço, um carinho, ouvir as pessoas, fazer alguma coisa para tornar a vida das pessoas melhores, porque isso traz muita felicidade para a gente. É isso que a gente leva da vida.
Você acha que está cumprindo essa missão? Esse projeto está cumprindo essa missão? Eu estou tentando fazer jus à coragem, à força e à bondade que minha filha tinha. Eu acho que ela trouxe muitos ensinamentos para mim, para minha família, e é isso que a gente tem tentado, toda vez que a gente está sofrendo, que a gente pensa que não vai aguentar mais um dia longe dela, aí a gente lembra a coragem dela, da força, e a gente continua a caminhada, tentando sempre se melhorar para que a gente possa um dia se encontrar. Eu acredito em Deus, eu acredito que ela está bem, ela está do lado de Deus, e eu quero um dia poder fazer jus, eu quero que ela tenha orgulho de mim e da família que ela tem, e dos amigos que ela fez aqui, no tempo que ela estava aqui, fisicamente, né? E os que ela conseguiu após a partida dela. Pois ela continua fazendo amigos, né? Muitos, graças a Deus. Amigos. Isso é que é mais interessante. Quer dizer, ela foi, mas ela ficou com vocês para fazer esse trabalho, né? A gente tem que agradecer o tempo que a pessoa passou com a gente, né? Não é pensar que foi pouco não, foi o tempo certo, com toda certeza, o tempo certo que ela passou com você. Eu sei que você está muito emocionada e como é que eu vou acabar chorando, olha, só quero te agradecer, tá? Parabéns por esse trabalho, por ter transformado essa dor numa coisa bonita, de tentar ajudar os outros também. Quer dizer, a dor é sua, mas tem muita gente passando também por uma dor como essa, e é bom ver que você tem coragem de transformar tudo isso num projeto bonito que vai ajudar outras pessoas que, se passarem pela mesma situação, sabem que tem um suporte, uma rede de conforto para segurar, que fica mais fácil. Eu que agradeço a sua atenção, a atenção de todos os seus colaboradores. Muito obrigada, bom dia para você, Rosângela. Obrigada. E você já sabe que tudo isso que a gente conversa aqui fica à sua disposição no nosso site, que é o al.ma.leg.br/tv, e nas nossas redes sociais. E todos os dias eu vou estar aqui, 8h30 da manhã, esperando você cedinho, com notícias, com informação, com entrevista, com tudo, para tornar o seu dia muito bom. Tchau!